Quais imprevistos podem existir durante o processo da nacionalidade portuguesa? Eu sou Vanessa Bueno e hoje nós vamos falar sobre essa temática que muito preocupa quem faz o pedido da nacionalidade portuguesa. Seja uma nacionalidade pela via da atribuição, ou seja, por uma descendência portuguesa, uma descendência direta, ou seja pela via da naturalização, uma concessão da nacionalidade, que pode ser pela residência, por ter cônjuge portugueses, por adoção, enfim, aí temos uma lista de possibilidades à nacionalidade com base na naturalização. Mas tanto um caso como no outro, pode ter sim alguns imprevistos durante o decorrer do processo, e nós vamos falar sobre eles, porque o que pode acontecer? Muitas das vezes são imprevistos que não estão muito claros quando você submete o processo, principalmente quando o processo é submetido pelo próprio ou por quem não detém conhecimento dos procedimentos da nacionalidade portuguesa. Portanto, isso é muito comum. Quanto menos conhecimento a pessoa tem da tratativa dos processos da nacionalidade, mais este processo poderá vir a ter alguma exigência no decorrer do processo. Então, vamos falar de alguns pontos que eu penso ser fundamentais e são aqueles que mais a gente percebe onde há mais imprevistos, começando pelas divergências, ou seja, divergência de nome, divergência de data, divergência dos apelidos, ou seja, os sobrenomes desses familiares. Por aí começa, porque muitas das vezes o familiar foi registrado em Portugal com um nome, uma data de nascimento. Muitas das vezes esse familiar chegou ao Brasil, indicou outra data de nascimento, indicou outros apelidos, sobrenome, indicou, por vezes, até o primeiro nome diferente. Isso acontece. Portanto, está aí a primeira situação que pode acontecer do conservador, ao analisar o processo, requerer a sua retificação, a retificação desses dados que não estão de acordo com os dados que se encontram no Registro Civil Português. Outro detalhe que também ocorre: quando este cidadão português ou portuguesa foi para o Brasil, contraiu casamento no Brasil e não averbou esse casamento em Portugal. Portanto, quando o conservador tem essa informação, muitas das vezes ele notifica o requerente, muitas das vezes esse requerente pode ser o neto, pode ser o filho, ou até nos processos de naturalização também pode acontecer, do conservador detectar que o familiar português não averbou o casamento, cabendo ao requerente proceder esse averbamento, para que o casamento esteja transcrito em Portugal. Lembrando que, por vezes, esse casamento ele também é importante para o estabelecimento da filiação, mas não é só apenas nesses casos, porque a lei portuguesa exige que todos os atos da vida civil contraído no estrangeiro deva ser devidamente averbado em Portugal. Portanto, se esse familiar não o fez, por vezes vai caber ao requerente da nacionalidade fazê-lo. Declaração do nascimento tardio. Isso também pode acontecer, principalmente se a gente está falando de um nascimento mais antigo, onde este nascimento deste filho, às vezes é o próprio requerente, seja ele ou neto ou filho, que tem a declaração do seu nascimento de forma tardia, ou seja, depois de meses ou de ano, o conservador vai questionar e vai perguntar por que este nascimento foi feito tardiamente. Então, esteja atento a essa questão para que você, logo ao pedido da nacionalidade, já esclareça esta questão. Se não for esclarecida, muito provavelmente você vai ser notificado para que se esclareça a razão desta declaração tardia. Exigências adicionais. O conservador pode fazer qualquer exigência adicional no decorrer do processo. Pode até fazer uma exigência de documentos que já constam no processo, mas que não estejam claros. Vou dar um exemplo de uma certidão de nascimento. Vamos supor que no processo tenha apenas a certidão de nascimento em íntegro teor, devidamente apostilada, mas o conservador queira a cópia do livro do registro, ou seja, a certidão reprográfica. Nós sabemos que não vai ter diferença em termos
jurídicos de uma certidão para outra, mas para a avaliação do conservador, para ele verificar a veracidade desta certidão, ele quer a cópia do livro, para que ele possa ter a confirmação de que aquele assento que está digitado, ou seja, a certidão de nascimento digitada, condiz com o livro do cartório. Ou pode acontecer ao contrário. Vamos supor que você deu a entrada no seu processo com uma certidão de nascimento reprográfica, mas pode acontecer de não ser legível a leitura dessa certidão, que normalmente, ou muitas das vezes, vem escrita à mão, e o conservador pode não ter clareza das informações que lá constam. E quando isso acontece, ele pode pedir a juntada da certidão inteiro teor que vem digitada, para que ele tenha ali o esclarecimento do teor da certidão. Portanto, também pode acontecer isso, o pedido de um documento adicional. Eu dei o exemplo de um documento que, porventura, faz parte do processo, mas o conservador também pode fazer um pedido de um documento que nós não estamos à espera, mas que é importante para a confirmação de algum documento ou algum esclarecimento histórico, algum esclarecimento sobre a pessoa que pede a nacionalidade portuguesa. Se você está gostando do conteúdo deste vídeo, subscreva o nosso canal e compartilhe o conteúdo com mais pessoas que precisam saber disso. Por último, vamos falar dos casos de oposição à nacionalidade portuguesa. Porém, neste caso, não cabe ao conservador opor-se, porque a lei prevê a competência para estes casos ao Ministério Público. Porém, apenas nos processos de naturalização está previsto a oposição. E esta oposição ela é feita nos termos da lei. O requerente, neste caso, ele quando pede a nacionalidade portuguesa, ele já declara várias situações onde ele poderia ter a oposição da nacionalidade, como, por exemplo, não ter sido condenado, com pena transitada em julgado, não ter participado de outros crimes, fora períodos que tem que juntar os antecedentes criminais, não ter exercido uma função pública incompatível com a concessão da nacionalidade portuguesa, ou seja, se não for um cargo público predominantemente técnico, pode ter essa oposição, não ter prestado serviço militar em outros países que não seja o serviço obrigatório, enfim, tem ali alguns requisitos que podem ter esta oposição do Ministério Público, mas lembrando que nesses casos são casos taxativos e previstos na lei. Então, esta foi a nossa informação de hoje. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem impedir a nacionalidade portuguesa ou que estão em andamento com o processo da nacionalidade portuguesa, porque por vezes as pessoas são apanhadas de surpresa com as notificações da conservatória, mas é muito comum que isso aconteça. E faz todo sentido que em qualquer caso de algo que não ficou esclarecido ao conservador, que ele peça mais informações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam saber disso, subscreva o nosso canal e até o próximo vídeo.